Aí. Vamos, você lê, Antônio, ou eu leio? Pode ler você. Eu leio, então. Então, o item é o item 109, né, do livro Palavras de Vida Eterna, para quem está acompanhando de casa, quem não está acompanhando, que nos ouça, e aí acompanha mentalmente. Nós vamos ler o texto todo, depois a gente vai traçar os comentários, né, fazer o nosso bate-papo. Quem quiser participar também aqui no nosso chatzinho, pode escrever, pode mandar pergunta, como sempre. À vontade, estamos em casa. Então, começa com um texto do Evangelho, que quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie sua língua do mal. Reflete no bem que reflete no bem que esperas na palavra dos outros, para que a tua palavra não se converta em agente do mal. Necessitando desse ou daquele concurso, agradeces ao companheiro que te endossas as solicitações com apontamentos de simpatia. No instante do erro, quando muitos te malsinam a invigilância, assinalas feliz a frase de entendimento do irmão que te justifica ou desculpa. De espírito desarvorado ante as provas que chegam em monte, na luta de cada dia, consideras por recursos do céu a indicação generosa daqueles que te induzem à paciência. De coração obrigado a atitudes constrangedoras, observas que a ansiedade se te alivia perante a referência confortadora dos que te ofertam apoio e compreensão. Entre dificuldades amargas, diante da queixa ou da desesperação que te escapam da boca, bendizes o amparo de quantos te reacalmam, usando notas de tolerância. Sempre que estiveres a ponto de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém, através da palavra, lembra o auxílio verbal de que te precisas, por intermédio dos semelhantes. Se aspiras a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a regra áurea na esfera da nossa língua. Insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. Bem, contigo aí, Tony. Vai você, garotinho. Isso, essa, essa página, né, que é colocada para a gente é do Emmanuel, né? Emmanuel, é. É, ele meio que, quando a gente pega o texto original, que é essa carta aí de Pedro, né, que é uma carta enorme, e fala de tudo que a gente, todos os sentimentos confusos que a gente tem. Nessa carta de Pedro, você vai, quem tiver curiosidade, pega aí Pedro 1, Pedro 3:10, e vai ler, vai dar trabalho para ler, porque ela é muito grande e ela vem muito cheia de todos os conflitos, André, que a gente tem. Todos os conflitos que, assim, a gente hoje, nós estamos hoje numa posição que eu vou falar nós porque você pode estar melhor do que eu alguma coisa, mas também não está tão distante, ainda não está tão santificado, né? A gente está ali meio na mesma, pelo menos na mesma escola, né? Ainda. E os sentimentos que a gente tem, os conflitos que a gente tem hoje com o conhecimento da doutrina espírita, experiência de vida, o desejo que a gente tem de mudar, tudo isso junto, a gente já sente algumas coisas que a gente já sabe que são legais, mas a maioria das coisas e muitas coisas a gente sabe que não foram legais. Ou que a gente pensou, ou que a gente desejou, ou que a gente supôs, ou que a gente falou, né? São muitos sentimentos ainda muito confusos dentro da gente. Eu tenho certeza que todos nós passamos por isso, com exceção daquelas pessoas que hoje ainda vivem no instinto.
E você pode pegar, né, todo mundo pode fazer um exercício aí, talvez entre nós aqui tenha alguém assim, que esteja começando agora, buscando, e o que são as pessoas que ainda vivem no instinto? É aquela pessoa que ela não está muito preocupada com nada, né? Ela dorme, acorda, sai de casa e se der tá tudo bem. Se alguém chegar, ela vai chegar de volta. Se tiver uma pessoa alegre, ela vai ficar alegre junto. Se tiver uma briga, ela vai brigar junto. E ela não está nem aí, né? E o dia vai correr assim, né? Eu digo que essas pessoas que vivem pelo instinto, né? Tem que trabalhar, tem que sobreviver, você tem o desejo de construir isso, de construir aquilo, de fazer aquilo, e no final do dia a pessoa vai lá dentro e dorme. Eu digo, né, que essas pessoas vivem pelo instinto, e eu conheço várias assim, tá? Você tem que chegar muito próximo, mas no momento muito íntimo, para você ver que aquele pensamento, a cabeça da pessoa é muito. Você puxa um assunto assim, tá, mas e sobre isso? E a pessoa não tem nenhuma opinião formada, porque nem passa pela cabeça dela aquele tipo de coisa. A pessoa não vai assistir um filme que vai fazê-la refletir a respeito de algum tema. Se você colocar uma coisa de Jesus, então, nem pensar, não vai assistir, não tem interesse, acha chato. E a gente já, eu pelo menos, eu assisti, né? Tudo que vem ali de Jesus, eu acho deslumbrante. Né? Eu gosto muito, sempre falo que eu gosto muito de estudar a Bíblia. E ali a passagem, de todas as passagens, a passagem de Jesus é uma coisa não cansa, porque a gente não consegue chegar no final das explicações. É como se sempre tivesse um capítulo a mais. Né? Jesus é como se sempre tivesse um capítulo a mais. Então, eu acho que nessa escola que nós estamos, nesse grupo escolar, a gente já sabe um monte de coisa que não é legal, a gente já quer vencer, né, algumas dificuldades nossas, a gente já sabe qual é o nosso defeito que a gente repete, né? A gente descobre um defeito novo. Caramba, tu sabe que eu falava isso dos outros, mas eu não sabia que eu também fazia isso. Não é? Eu não sabia que eu fazia isso. Aí alguém que fala com você, para você isso com amor, né? Mas André, você sempre faz isso. Aí você fica assim, eu faço isso, faz. E você aceita ouvir porque alguém está falando com amor, né? Ninguém que está te corrigindo. Porque se vem alguém para corrigir, você já, né? O negócio já, você já bota aquele escudão assim, aquele paredão na frente, e você vai continuar sem pensar a respeito. Então, nós somos cheios dessas. Eu sou muito cheio de contradição. Gente, até hoje, eu tenho arrepio. E às vezes eu falo isso e tem pessoas que dizem que também tem. Eu tenho arrepio de eu me lembrar de alguma coisa que eu falei para o André 4 anos atrás, e aquilo me mata de vergonha. Eu falei, meu Deus, como é que eu falei uma besteira dessa? Como é que eu fiz uma palhaçada dessa? Pelo amor de Deus, como é que eu fiz isso? Onde é que eu estava com a cabeça? Sou só eu que sinto isso, André? Não? Às Não, vezes, não, não, não. do nada vem uma lembrança assim, que eu falo, meu pai, me perdoa. E eu tento apagar aquilo da minha cabeça, correndo de vergonha. Não tem ninguém comigo, sou eu comigo mesmo. É Lembrando de jeito nenhum, né, Tony? Você acha que todo mundo sofre e quanto mais a gente aprende, né? Mais a gente lembra das falhas que a gente cometeu do que a gente falou, que muitas das vezes a gente falou, como você falou, pelo instinto, né? Falou por falar, assim, e não mediu as palavras. Mas o que é muito interessante é que a palavra que sai da gente, ela encontra um outro universo do outro lado, né? Então, muitas das vezes o que você está falando, que você acha que não tem muita validade ou que não é muito grave, chega no outro universo destruindo, né? E é interessante essa parte na esfera da língua, que nós nos diferenciamos dos animais pelo linguajar, né? A gente consegue falar e se comunicar através da fala, né? E é claro que com as comunicações, com as tecnologias novas, a gente consegue falar à distância, né? Eu não ficaria difícil, é claro que existe, se eu tivesse tentando falar por gestos. É mais difícil, mas a fala, a língua, ela é precursora, né? Ela é transmissora dos ensinamentos desde quando o homem começou a falar.
né? Aprendeu a falar e articular as palavras. A gente tem visto, você falou de Jesus, que a língua que Jesus falava era o aramaico, né? E é uma língua muito antiga, e por ser uma língua antiga, ela tinha várias limitações, né? Não, muitos verbos não existiam, uma palavra era usada para várias outras coisas, né? Eu lembro do Haroldo falando, porque o Haroldo é um dos caras que é estudioso na questão da língua, do idioma, ele traduz e tal, e ele falava sobre que uma palavra que era pedra também significava filho, né? Lá em aramaico. E aí, numa das passagens da Bíblia, Não, acho que é servo. Filho é servo. mas ele fala sobre uma passagem que ele está perto de um poço e alguém fala sobre pedra Eu acho que que é isso significava mesmo. filho, alguma coisa. E é interessante esse estudo dele. E aí eu fiquei pensando sobre a língua, né? A língua ela pode ser, quer dizer, ela é usada tanto para beneficiar como para prejudicar. Ela é usada para transmitir o bem e o mal. E a gente, como você falou, e você começou muito bem, né? Claro que inspirado, sobre a questão da evolução do ser, de deixar o instinto e começar a ser o homem integral, né? Que Joana fala, que é começar a entender que, através da fala, eu moldo o mundo que eu estou à minha volta. E muitas das vezes, quando você está naquele ponto do instinto, você não percebe isso, porque é uma coisa sutil, né? É uma coisa sensitiva. Porque quando você começa a falar, e todo mundo já espalhou isso hoje em dia, que as palavras têm força, e realmente tem, e que se eu passo a maior parte da minha vida falando mesmo, articulando o som, coisas ruins, que tenha uma interpretação chula, malquista, eu crio esse universo à minha volta. Eu começo a colocar sujeira, né, à minha volta, assim, como se, ao invés de eu querer flores, jardins, eu quero o estrume. Eu quero lixo, eu quero sacos de lixo, eu quero desorganização, porque eu falo o tempo todo. Mas aquele ser, né, muitas das vezes nós, que não percebe isso e que está brutalizado, que ainda está perto da coisa animal, ele não consegue perceber essa sutileza. Daí ele fala, ele traz um montão de impropérios, fala um montão de besteira, e isso é como se ele cuspisse lixo o tempo todo à sua volta. E vai criando, né? Você vai moldando aqui o teu universo com esse monte de coisas que não prestam. Do contrário, também é verdade, né? Que se a gente trabalha a palavra de acordo com as coisas boas, a gente não quer dizer que é religião, de forma nenhuma. Tem que falar coisas religiosas, porque tem muitos que falam coisas religiosas e estão fazendo um montão de besteira. Fala, mas não faz. Falar e fazer, introspectar toda essa energia é através da língua que a gente consegue fazer, né? E essa reflexão do nosso, a que ponto nós já estamos de percepção disso tudo, né, é que justamente vai dando um parâmetro de medida. Eu hoje acompanho The Chosen, já assisti 40 vezes o que já passou, que eu acho aquilo dali maravilhoso. Eu acho que não tem defeito naquela série, ainda não achei o defeito. Apesar de, né, eles serem muito claros, assim, que eles criaram uma história para cada personagem, que a gente conhece, né, que aquelas histórias não existiam, mas aquilo dali meio que vai justificando, vai apontando para onde vai chegar o personagem. E da maneira que foi feito, acho que foi feito com tanto respeito, com tanto cuidado, que enriqueceu. E a gente acompanhando ali, a gente vai vendo o progresso dos próprios personagens, né? Dos próprios discípulos, apóstolos de Jesus. Como Jesus encontra eles, né? E como ali tem toda uma situação de dia a dia, né?
que são criadas situações ali de prova deles, e aí entra o ensinamento de Jesus ali entre eles, a gente vai acompanhando essa mudança deles e o conflito deles, né, entre as coisas que eles acreditavam como certas, e Jesus vem e diz assim, isso não é certo. Ah, mais isso, mais aquilo, e Jesus explica por que aquilo não é certo. Né? Ele dá explicações, isso não é certo por causa disso. Então, assim, Jesus traz, né, ele traz naquele momento um mundo espiritual, porque para um espírito do quilate de Jesus encarnar no planeta, ele tem certeza que ele não encarna com menos de 500 mil de espíritos para assessorá-lo. Então, Jesus, imagina aquela, hoje em dia, aquela tela com aquele monte de informações. Aquela pleiade. Aquelas informações, aquelas conexões o tempo todo na visão dele, no cérebro dele, como se ele fosse um robô, não um robô, mas esses que a gente vê, né, que tem aquele monte de informações e isso, aquilo, e a visão é perfeita, tudo que ele faz perfeito. Então, assim, ele fala, ó, o reino de Deus está aqui agora, neste momento. E eu acredito que seja disso que ele esteja falando, né? Porque baixa o céu na terra com a chegada dele aqui. E ele traz, imagina a vibração dele, e todos que eram sensíveis, né, captaram a vibração dele, e aqueles que não eram sensíveis continuaram suas vidas ali, não estavam nem aí. Mas quem teve contato com ele, até onde a gente sabe, né, a maioria deles sensibilizou, né, e sentiu que ele era diferente dos outros. E Jesus não falou nada, não jogou conversa fora, igual a gente joga conversa fora. Né? Tudo dele é o que era a verdade. E a gente, assim, eu dependo muito, André, do que eu estudo na doutrina espírita, eu dependo muito do que eu estudo na Bíblia, que necessito de muito auxílio, porque não é fácil. Compreensão, você vê. Antes da gente falar aqui, é fácil compreender essa página. Palavra Eterna do Emmanuel é facílimo. Emmanuel falou assim, é isso daqui que tem que fazer. Pequenininho. Só que quando você vai ler um texto, né, lá na origem, quando se falava, né, justamente da confusão, a confusão moral, né, que todos passavam, e que a gente passa ainda, aí o negócio fica mais confuso, porque você fala assim, meu Deus, mas isso é certo, eu achei que era errado, isso não é. E aí quando chegar o teu cachorro aqui, vai te fazer uma raiva, tu vai ter uma reação, um filho, isso, aquilo. E quando você ouve que você tem que respeitar, que você precisa amar, que você precisa lidar com as coisas dos outros de uma maneira que você gostaria que as pessoas lidassem com as suas, ou seja, eu quero ser amado, eu quero ser compreendido, eu quero falar uma besteira e você me perdoar a besteira que eu falei. Eu quero te xingar e depois me arrepender de pedir perdão, você me perdoar. Só que depende de você também, filho, não depende só de mim. Né? Seria muito fácil eu poder ser certo e errado, né? E exigir que dos outros que sejam sempre certos. Né? Só que a gente aprende uma coisa, eu aprendi que isso aqui é assim, tá? Aprendi, estou conseguindo fazer. Só que quando eu olho para alguém, para uma outra pessoa, principalmente alguém que, de certa forma, dependa de mim, eu exijo que aquela pessoa também já haja daquela forma que eu aprendi. Né? Só que esse tempo dos outros e a forma de lidar com isso é que é o nosso grande conflito. Né? Eu tenho dificuldade de lidar com essa diferença de momento. Né? A pessoa ainda não sabe, talvez não saiba, também não sabe nessa encarnação. Eu não sei quem é, um espírito pode ter 1 milhão de anos, sabe? E apareceu, está ali convivendo comigo, ou não está convivendo, eu acabei de cruzar com aquela pessoa, e eu falo assim, como é que essa pessoa não entende isso que eu estou querendo falar? Como é que não consegue fazer? Caramba! Josiane, eu acho que a minha voz melhorou agora, né? Estava realmente duplicada. Eu estava escutando o eco. Eu troquei aqui o microfone, acho que melhorou. Eu, pelo menos, não estou me escutando mais.
A Valéria falou, ó, não procuro me envergonhar por erros que cometi. Se hoje eu os reconheço e não faço mais, é porque já cresci mais um pouco. É essa a ideia mesmo, Valéria. É como se fosse, né? Você estava falando, eu estava pensando, estava imaginando, né? Eu tenho uma imaginação muito fértil. E aí eu estava pensando numa cebola, né? A gente é como se fosse uma cebola, né? A gente vai tirando as casquinhas, assim, vai. E aí a gente começa com a casca grossa. Quem testemunhou, né? Quem viveu a época de Jesus, e com certeza nós estávamos lá, plenos de ignorância, a gente percebe que os ensinamentos e até a rota de encontro de Jesus com certas pessoas não existiu, né? Ele encontrou exatamente as pessoas que ele precisava encontrar. Mesmo porque você falou, Jesus não parou, não deu tempo com essa fiada. Ou tentando justificar ou convencer qualquer um. Tanto é que quando perguntaram para ele, sois reis, é você que está falando, eu não estou falando. Jesus era muito bom na articulação das palavras. É muito bom na articulação das palavras, mesmo porque ele conhece muito bem como fazer a comunicação. E é isso que a gente fala hoje, né, da comunicação. Porque muitas das vezes é aquilo que você falou. Eu acho que vou passar uma mensagem e a pessoa do outro lado vai entender porque ela deve estar no mesmo nível que eu, de entendimento, é claro. E quando eu falo nível, eu não estou falando de um nível superior, estou falando do mesmo nível. Mesmo porque se eu conversar com uma pessoa que tem um nível mais alto, com certeza ele vai me entender. Comparação é você pegar um estudante universitário que conversa lá com o ensino fundamental. As palavras podem ser diferentes, mas a mensagem vai ser passada do que está mais embaixo para o que está mais em cima. O contrário já vai ser um pouco mais complicado, né? Mesmo porque o vocabulário muda, o modo de ver as coisas, ver o mundo também, ele tem uma certa diferença. Por quê? Porque o idioma, né, a língua, e aí a gente fala da comunicação, ela melhora de acordo com que a gente melhora também a nossa casa mental. Eu lembro de uma história que um colega contava sobre dois amigos que se separaram durante muito tempo, e aí, quando retornaram, que começaram a conversar, um dos amigos falou assim, mas o que aconteceu com você? Você está muito mais culto, suas palavras estão muito... Seu vocabulário está muito melhorado, você tem muito mais vocabulário. O que foi que aconteceu? E aí o outro falou assim, tornei-me espírita. E é o fato, não querendo ser proselitista, né, não querendo puxar as coisas para o nosso lado, mas é um fato que quando a gente começa a estudar o espiritismo, a gente começa a ver que existem muito mais vocábulo, muito mais palavras que mostram uma outra realidade. Apesar disso tudo, os espíritos ainda, né, no Livro dos Espíritos, a gente pode ver várias vezes o Livro dos Espíritos dizendo, o vocabulário de vocês é muito pobre, eu não consigo descrever o que passa do outro lado. Por mais que eu tente, não há referências. Eu não consigo comparar uma coisa que não existe no seu lugar com uma coisa que existe aqui. E eu preciso de um linguajar mais trabalhado para que eu consiga transmitir essa informação. E assim se dá a língua, né? Então, é mistério de quem domina, né? De quem estuda, tentar usar a língua e o vocabulário de forma que ela chegue a todos de forma mais uniforme possível. No livro de André Luiz, ele vem na minha cabeça o nome do livro, mas depois ele some. Que André Luiz fala das regras, né, do espírita, né? E numa dessas passagens ele fala assim, o orador ele é responsável pelas imagens que plasmem na sua audiência. Ou seja, quem está falando, ele é responsável pelas imagens que está formando. Então, aquela pessoa que fala e que começa a formar imagens ruins o tempo todo para usar isso como dominação, ele, de certa forma, também é responsável. Mesmo que alguém diga assim, conduta espírita, isso mesmo, Josiane, muito obrigado. Esse livro vem na minha cabeça e some, a Josiane me lembrou aqui, conduta espírita, exatamente.
E aí, muitas das vezes a gente diz, não, eu estou falando por falar, foi brincadeira, isso não tem nada a ver. Mas eu já plasmei ali na cabeça do Tony, já plasmei na cabeça de quem está à minha volta, uma imagem. Agora, se eu estiver trabalhando na minha melhor das intenções, ou tentando fazer com que a minha mensagem chegue de forma carinhosa, e mesmo assim, ao chegar do outro lado, ela chega deturpada, aí já não é mais a culpa minha. A minha intenção, ela é muito importante nesse momento do falar, do transmitir, do passar a mensagem. Porque ela vai chegar do outro lado. É claro que é o que eu falei. Muitas das vezes a gente pode pegar e jogar flores e a pessoa achar que está sendo ofendido, né? A gente pode falar uma palavra que seja de conforto e as pessoas acharem que não é nada disso que você falou. Às vezes a gente está tão brutalizado que alguém chega com uma palavra de conforto e a gente toma como ofensa. Mas a brutalidade de quem recebe é que está ali exposta, né? Então, eu acho muito legal falar sobre essa questão da língua e da comunicação, porque nós, espíritas, fazemos muito uso disso. A gente faz uso o tempo todo do idioma, né? E agora muito mais. A gente estava falando antes de começar sobre os seus canais de comunicação aí, do YouTube, do Instagram. É comunicação o tempo todo, a gente está falando, a gente está transmitindo, então, a gente precisa ter um certo cuidado com o que a gente fala, porque vai chegar do outro lado, né? Vai chegar. E hoje, ainda mais, né, repetindo sobre as tecnologias, esse programa que a gente está fazendo agora vai ficar no YouTube lá, né? Vai ficar... muitas pessoas vão ver, não sei se acidentalmente ou se propositalmente, mas com certeza vão ver o que a gente está falando. E imagina se a gente estivesse falando um monte de besteira, né? É claro que a gente já tem 1 milhão de seguidores, mas não é essa a ideia. Não é essa a ideia, né? A questão do vocabulário, né, que você falou quando a gente se torna espírita, e se você é um espírita que lê, automaticamente o vocabulário vai enriquecendo. Isso não é porque é espírita, não, é por causa da leitura. O hábito da leitura. E no caso da leitura espírita, é uma leitura saudável sempre. É sempre saudável, né? Todos os livros da doutrina espírita, a leitura é saudável. E muitas vezes, pelo nosso vocabulário ruim, ao nosso nível de compreensão ruim, todos aqui, né, dos mais avançados aos que começaram agora, a gente tem a experiência de você ler ali o livro dos Espíritos, termina, quando você volta para o início, assim, você parece que aprendeu 1% do que estava ali. Aí começa, termina 2%. Né? Eu pensei que era só eu, Tony. Eu pensei que era só eu que sentia isso. Não, e assim, eu, né, estudo, gosto, sempre falo que eu gosto da Bíblia, o The Chosen eu já assisti 45 vezes, todos os capítulos ali, e às vezes eu vou ver de novo e falo, meu Deus, como é que eu não tinha percebido isso? Aí dá aquele clique, assim, para uma compreensão, né, me abre a compreensão, assim, de tanta coisa para mim, né, para minha vida, para tudo. Eu falo assim, meu Deus do céu, parece que assim, que a gente está numa casa cheia de janelas e a maioria das janelas é fechada. Quando a gente consegue essa compreensão, você abre, assim, você vê lá fora um monte de coisas. Então, é fundamental que a gente saia dessa coisa instintiva, né? Dessa máquina instintiva que a gente é, e que a gente passe a ter os nossos momentos de reflexão, os nossos momentos de como fala, que tem agonia, só a palavra já me deixa agoniado, de meditação. Você fala de meditação, eu já fico me tremendo todo, eu não consigo ficar aí parado meditando, tem que estar fazendo alguma coisa. E quando a gente vai expandindo a nossa mente para se ter esses espaços,
automaticamente o nosso grau de compreensão das coisas vai aumentando se a gente estiver olhando, estudando e pesquisando coisas que são produtivas, porque também não adianta você passar o dia inteiro lendo besteira. E aí eu falo assim, na comunicação, hoje em dia nós somos atropelados por coisas ruins, né? Eu acho que sempre foi, mas hoje eu tenho a sensação de que é pior. Eu tenho dito isso, lancei um desafio, ganhei no desafio. A Paula também, que era que é da Suave Caminho, né? Ela tinha um exemplo. Eu sempre dou esse exemplo, talvez alguém daqui já tenha ouvido, talvez até o André. A filha dela fazia 15 anos e estava um grande problema com a questão das músicas, porque atualmente não existe música de sucesso que não seja de cunho sexual, música divertida, não tem nenhuma. Você pode pesquisar que você não acha. Todas são sexualizadas, de alguma forma. E o grande conflito era esse. Como é que se faz uma festa de 15 anos para uma juventude, um monte de adolescente, uma festa que é para ser divertida, e você, que música que você vai colocar? A música dos anos 80, que é a nossa, né, que nem a gente aguenta mais, porque eu não sou muito dessa onda de saudosista, acho tudo chato também hoje. Mas, assim, houve o quê? Para botar o quê para tocar? E ela estava nesse conflito. E eu estava num outro projeto com o Lucas, que é professor de adolescente. Até se mudou do Brasil. Professor ali de adolescentes. Aí eu comentei com ele e falou, não, vou lançar esse desafio na turma. E foi. Lançou o desafio na turma. Quando terminou o ano, e aí? Não conseguiram. Não conseguiram uma playlist de 15 anos que não fossem músicas antigas, teriam que ser músicas atuais, né? E que não tivesse conotação sexual. Né? Aquela coisa de senta, senta, levanta, levanta, baixa, baixa, quica, quica, tudo assim. Quando você vê, tua filha está com a bunda para cima, ali, coisando. Então, assim, e é uma comunicação que é dominante, você não tem. Ah, mas eu gosto de sertanejo. Você já ouviu, prestou atenção na letra da música sertaneja, principalmente a que toca mais? É sexo também. É traição, é sexo, é sempre isso, o tempo todo é muito... Ah, mas tem uma. Tá, tem uma. É exceção, você vai pegar aquela uma e você ouve, mas não é o estilo todo. Então, nós somos cercados disso tudo, e se você levar a tua rotina, ou se você levar o teu hábito de leitura, o teu hábito de arte, né, que arte que a gente tem hoje, né, que seja que você chegue assim e você assista aquilo encantado. Também não tem. Não temos mais. Né? Não temos arte, como se alta cultura. A gente não tem mais assim. Está escondido em algum lugar. Deve ter alguém que escreveu alguma coisa, deve ter alguém que gravou alguma música, mas a gente não chega até a gente. Você vai descobrir por acaso. E nós somos o tempo todo. Se você ligar um rádio, vai estar tocando isso. Se você for numa festa, de qualquer idade, de criança até a festa de adulto de 100 anos, se tiver a música, se tiver todo mundo dançando, tomando uma cervejinha, sei lá, um drink, alguma coisa, vai ser isso que vai estar tocando, e o ritual que a gente vai ver é aquele dali. Né? E aí, assim, como a gente está falando isso é o quê? Isso é bom ou isso é ruim para a gente? Ah, eu não vou para a festa? Vai. Mas é preciso que a gente saiba que na festa vai tocar tal música. É que nem a história do carnaval. Né? Qual o problema do carnaval? Não tem problema no carnaval. Em mim, não tem problema. Carnaval é uma festa de alegria. Você pode ir, você pode juntar o seu grupo, e você pode ir ao carnaval, e você pode brincar o carnaval, e você voltar intacto. Mas você pode ir para o carnaval e se enlamear e voltar com o perispírito todo cheio de piche espiritual. Né? Isso vai depender de como que a gente vai reagir. Eu sei que eu vou chegar lá no carnaval, vai tocar, né, o bloco que eu escolhi, o que ele toca, o bloco que eu escolhi. Ele vai tocar o quê? Né? E na hora que ele tocar o quê, eu vou fazer o quê? Né? Então, assim, tudo isso está sempre nas nossas mãos, está ao nosso alcance, né, André? Mas a gente precisa saber disso. Então, muitas vezes, quando você vai conversar sobre isso aqui, né, nós somos um grupo,
as pessoas que entraram aqui entraram para ouvir esse tipo de informação, como você falou, né? Nós dois aqui somos responsáveis, as pessoas que estão assistindo a gente, elas estão criando ali as imagens, né? E estão, de repente, despertando para um estudo, uma pesquisa de uma coisa, e realmente não tinha pensado por isso, não tinha pensado por aquilo. Mas nós nos preparamos para falar isso aqui, né? Estamos preparados, o cuidado para falar isso daqui, para que isso seja uma coisa saudável, e não seja uma coisa ruim. Só que, assim, numa conversa normal, é muito difícil você conseguir falar disso, a não ser que você esteja num grupo que sejam pessoas espíritas. É muito difícil, porque ninguém está afim desse assunto, ninguém quer falar disso, as pessoas querem falar das coisas que estão por aí, né? Que estão nas vidas por aí, né? Do que está na atualidade em volta delas. O normal é esse. Então, se você não quer ser uma pessoa muito chata, você é aquela pessoa que fala pouco. E o que fala pouco é chato também. Ou seja... Acaba sendo chato de uma forma ou de outra, né? Não tem para onde correr. Né? Isso que você falou. Você falou da música, né? Chato, assuma-se chato e vai ser feliz. Depois que eu me assumi como chato, que as pessoas falam, chegou o chato. Eu falei, cheguei. Tá tudo ótimo. Sabe? Não tem problema nenhum. Para mim e nem para eles. Nem para os outros. É verdade. Essa coisa que você falou da música, né? A música ela é uma sublimação da língua, né? Do linguajar. Né? Inclusive dizem que a prece cantada ela tem valor dobrado, né? As pessoas antigas falaram isso. Não tem confirmação científica, mas fica essa dica. E aí você falando sobre... Eu acho que foi Chico que falou isso. Não tenho certeza, foi Chico. Mas eu acho que foi. Eu acho. Então, já nos mostra qual é a importância da música, né? E aí eu lembro que tinha um canal no Brasil que passava sempre músicas, né? E teve uma época que passava música muito boa, tanto as internacionais como as nacionais. De vez em quando tropeçava numa aqui e tal, mas no geral estava muito boa. E de repente ela decaiu, né? Decaiu, e aí a gente viu que as letras já não faziam mais sentido, não para nós, né? E que ela estava muito ligada à questão sexual, à questão sempre dos instintos básicos, né? É comer, é fazer sexo, é dormir, enfim, sempre... atrair, se divertir... satisfazendo os instintos mais básicos, né? A coisa mais animal. E aí a gente começou a pensar e falar, mas como que esse canal de televisão coloca isso, não sei o que lá? Aí a gente chegou à conclusão que o canal de televisão só coloca porque tem gente que assiste e que aumentou muito a audiência desse canal a partir do momento que eles mudaram o tom, né? Mudaram a música, mudaram. E aí a gente vê o quanto, né, que a população ainda se encontra bem abaixo da qualidade normal de uma civilização. Porque isso é falta de civilidade, de ser cidadão mesmo, de viver em sociedade. Porque a gente pode viver igual animal. É o que você falou. Eu vou para o carnaval, eu posso virar um animal. Carnaval, né? É a época que todo mundo aproveita para se... Ou eu posso me manter o ser humano que eu sou, que respeito o outro que está do meu lado, que canta e dança, porque gosto de dançar, que aproveito e bebo lá minha cerveja de maneira normal, tranquila, sem agredir ninguém, sem invadir o espaço do outro, ou eu posso descambar, eu posso fazer o que o animal faz, né? O que o cachorro faz, o que o cavalo faz, enfim. O que a maioria faz. Pois é, e aí que está a grande chave, né? Que a gente tem que prestar atenção, né? A gente tem que vigiar, aí entra o orar e vigiar, né? Porque também a gente tem esses instintos, porque por mais que a gente tente negar, esses instintos estão em nós. A gente ainda está ligado à questão sexual, a gente ainda gosta de comer muito, a gente gosta de beber muito, a gente gosta de satisfazer os nossos desejos. Então, a gente precisa tomar cuidado, e aí quando
a gente lembra de Jesus de novo, né, sobre o orar e vigiar e tal. A gente vê o quão profundo é essa mensagem. Porque a gente começa a vigiar, a gente começa a ter que se vigiar. É difícil? É muito difícil. Não é fácil. A vontade que a gente tem, que você falou muito bem, de falar fofoca, de falar mal da vida dos outros, de assistir programa de reality show para poder ver os defeitos do outro e apontar. Eu acho que ele é egoísta, eu acho que ela não sei o quê. Só que chega um certo momento, né, Tony, que a gente percebe que quando a gente fala do outro, a gente está falando da gente, né? Quando a gente gosta de exacerbar o defeito alheio, é porque ele está muito grande em nós, ele enche o nosso coração. E aí é fácil para nós, a gente só espelha. Então, a questão da língua também, voltando ao nosso tema, ela tem muito disso, né? A língua, ela externa, ela mostra, muitas das vezes, é claro, tem os que escamoteiam, camuflam, o que tem dentro. É como se você abrisse um livro, né? Se abrir um livro bom, você vai ver um livro bem diagramado, com um vocabulário bem rico, com todas as concordâncias verbais e gramaticais possíveis. Mas se abrir um livro ruim, também vai estar lá. Um monte de porcaria, coisas que não vocabulário esdrúxulo, concordância ruim. E aí vai ser... para nós, vai ser a escolha que a gente tem que fazer. Qual que eu vou ficar? E, por incrível que pareça, nós vamos escolher exatamente aquele que nos satisfaz, aquele que entra em sintonia conosco. Ou seja, a música, a arte, ela só entra na gente se a gente tiver com sintonia para ouvi-la. Esses dias eu vi um cara falando sobre música, e ele falou, música nada mais é do que um ruído coordenado, né? Aí ele fez o exemplo de bater um tambor, né? Isso aqui é música, só que está descoordenado. Aí ele mostrou uma orquestra sinfônica. Ó. A orquestra sinfônica é música, é um barulho, só que super coordenado. Né? Tá tudo ali certinho, afinado, mas continua sendo barulho. Então, a gente é assim. A gente é esse barulho, só que a gente precisa coordenar. A gente precisa coordenar o que sai, mesmo porque a gente tem certeza, hoje em dia, do que o que sai da nossa boca, né? Como dizia Jesus, né? Não é o problema, não é o que entra, né? É o que sai. Quando ele falava com os fariseus lá, os fariseus perguntaram por que os discípulos não lavam a mão antes de comer, que é um absurdo, né? Que para os judeus isso é um ritual sagrado, tem que lavar as mãos antes de comer. E aí Jesus, muito sábio, né? Falou assim, não, o importante para mim, né? Não é nem para ele, né? Para o universo. Não é o que entra na boca, é o que sai. No final das contas, é o que a gente fala, o que a gente externa, como a gente trata os outros, se a gente usa nossas palavras para desdenhar das pessoas, para olhar de cima para baixo, para mandar mensagem sempre ruim, para criticar. Aí é que tem o grande lance, né? Esse exemplo que você deu aí, essa passagem de Jesus, né, o mal é o que sai da boca, e também uma lição muito ampla, porque vamos ver, colocar duas realidades, né? Os fariseus, né, que deveriam saber tudo o que Jesus estava ensinando e deveriam estar atentos, né, e preocupados em aprender, eles estavam mais preocupados em mostrar que Jesus estava errado. Eles disputavam o correto com Jesus, só que se davam mal o tempo todo. Então, assim, Jesus trouxe o reino de Deus, né, e falou para todo mundo, olha só, né, para cumprir isso daí, cumpra-se tudo, mas isso aqui é mais importante. Né? Você quer fazer isso daí? Faça, mas isso aqui é mais importante. Tá? Se você quer chegar ao reino dos céus, é por esse caminho aqui. Essas coisas foram importantes até agora, muitas continuaram sendo, porque a gente tem que respeitar, inclusive nesse texto de Pedro, essa carta de Pedro, ele fala, respeitem os reis. Né? E respeitem aqueles que os reis mandarem, porque nós necessitamos disso, né? De disciplina, senão vai virar uma grande bagunça.
Porque eu tenho um monte de coisas que eu acho certo e o André vai achar errado. Tem um monte de pessoas que eu acho que são boas, o André vai achar que elas não são, e vice-versa. Né? E aí a gente vai fazer o quê? Vai se estapear. Então, assim, a gente precisa respeitar, né, as hierarquias humanas e as hierarquias espirituais. Então, assim, eles ficavam buscando detalhes nas regras deles para dizer que Jesus estava errado. Jesus sempre, ele sempre falava, né, ele mostrava que eles não estavam certos. Ele não só falava. Se fosse eu ia usar uma meia dúzia de palavras, e o cara ia sair com raiva de mim, ia ficar com raiva, porque o cara estava tudo certo. Jesus não, Jesus ele dava um jeito de mostrar, né? Até porque ele chegava lá e fazia o milagre. Quer acreditar em quem? Né? E quem está falando, ou levanta aí, fica curado e vai embora. E ele fica, eu não consigo fazer isso. Né? A pessoa vai ficar ali aleijada do mesmo jeito. Mas ele conseguia, ele fazia isso. Então isso mostrava a autoridade dele sobre os outros, né? E mostrava que ele era alguém muito superior, que ele era o espírito superior que estava ali na Terra levando o conhecimento para eles. Então, assim, essa diferença, quando o conhecimento vem para a gente de uma maneira que a gente não está acostumado, ou que a gente não é isso que eu gostaria que dissesse, porque André, você está dizendo que a minha música é ruim, a minha música é ótima, principalmente se eu ganhar dinheiro com ela. Né? Principalmente se eu ganhar dinheiro com ela. E o André vier dizer que ela é ruim, ele vai arrumar um inimigo. Né? Era mais ou menos o que Jesus falava, só essa música é muito ruim. Ouvindo essa música e fazendo essa coreografia, não vai rolar. E aí eles ficavam, né, morrendo de ódio. Jesus explicava, é ruim por causa disso, olha só como é que você fica quando você faz isso, blá, blá, blá. E aí você vai beber, você vai encher a cara, olha o que você vai fazer, pronto. Convencia aquela multidão, alguns que conseguiam, né, ter o ouvido de ouvir, né, falavam, pô, realmente. Né? Então, muitos de nós, ainda nessa confusão, né, que nós vivemos, nós ainda resistimos a muitas coisas. Né? Que nem você deu um exemplo, um reality show. E isso é uma coisa que eu já superei. Mas tem muita gente que adora. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, como é que uma pessoa... Aqui em casa eu passo por isso. Assim, pelo amor de Deus, dá para botar um fone, dá para ver isso, sem precisar saber que você está assistindo isso? Pelo amor de Deus, me irrita. Mas sou eu, né? E eu acho, né? Eu creio que eu dei um passo adiante. Mas o que não quer dizer que quem gosta de assistir está pior do que eu. Não é, ainda gosta daquilo. Como eu gosto de outras coisas que as pessoas ainda não gostam. Então, além de tudo, André, disso tudo, a gente traz essa lição aí do Emmanuel para a gente, né? E ainda tem as coisas que a gente gosta, que a gente vai ter que falar, eu gosto. E Emmanuel está dizendo que eu não posso fazer isso, mas eu gosto. Né? E aí é um tempo a mais que a gente vai levar para poder, primeiro, ter consciência, para a partir do momento que a gente tem consciência, a gente começar a fazer um esforço para não gostar mais. É aquilo que você falou, a gente gosta de tudo isso, né? Faz parte de nós, né? Nós somos pessoas que nós vivemos de estímulos. Então, assim, eu estou acostumado com determinados estímulos, aquilo dali me faz bem, mas para eu ir para outros estímulos, eu preciso ter certeza que aqueles estímulos, outros lá, são melhores, e para eu fazer essa mudança de um lado para o outro, vai me dar muito trabalho, porque quando passar aquele batuque ali, eu vou ficar aqui na janela balançando o ombrinho, pelo menos. Você já me controlar. E se eu não me controlar, eu vou descer e vou seguir o bloco. Mas é verdade, o que a gente sente, o que a gente gosta, o que a gente se afiniza, é aquilo que a gente está precisando trabalhar, né? É o conhece a ti mesmo. O que você está falando, você já conhece o seu para onde a banda toca para você, né? E eu fico imaginando, desde pequeno eu imaginava isso, né? Eu imagino, cada pessoa tem
Um problema é que ela acha que é de todo mundo. Por exemplo, a pessoa que tem vício, né, qualquer um que seja de vício de alcoolismo ou do tabagismo, que seja de drogas, essa pessoa vive num mundo, né, onde ela acha que tudo gira em torno disso. Da bebida, do cigarro, da droga, enfim, do sexo. Só que quem já superou isso nem passa pela cabeça, né? Aquilo não existe mais. Ele tem outro problema. Ele tem problema de conta para pagar, ele tem problema de, sei lá, um problema no joelho, na coluna, enfim. E que ele também vive aquele mundo de dores. E aí eu ficava pensando nisso, né? Eu ficava pensando como é que o universo de cada um é diferente. E a nossa comunicação entre esses universos, ela é delicada. Eu vejo isso porque, segundo alguns estudiosos dizem, que a briga geralmente começa não pelo que foi falado, mas pelo tom que foi falado, né? Pela expressão com que você falou, né? E muitas das vezes a pessoa fala uma coisa horrível, mas fala de um tom tão tranquilo, né, que você doce, às vezes percebe. É o veneno doce. É o veneno doce, exatamente. E em tudo isso, né, o cerne disso tudo está a intenção que a gente traz no coração, né? Como diz a Valéria aqui, que sai da boca procede do coração e contamina o homem. Então, a gente precisa, né, mais do que nunca. Eu lembro que Divaldo, falando na década de 90, ele falava o seguinte, que os anos que viriam, que é o que a gente está vivendo agora, seria de grande responsabilidade psicológica, mental, né? O homem saía de um momento onde as ações já não tinham tanto poder, mas que o poder mental seria mais influenciador. E hoje a gente vê, né, que os influenciadores digitais, eles não agem, eles não vão lá, não tocam, eles não roubam, eles não fazem nada fisicamente, eles só falam e influenciam pessoas a se suicidarem. Influenciam, né? O nome já diz, eles influenciam. É um nível mental que ele consegue transmitir através da fala e da comunicação. E é por isso que é muito importante a gente entender o poder que a gente tem da língua, da comunicação, de passar informações, de passar ideias, porque a gente nunca sabe quem está do outro lado e como que aquele universo, como eu acabei de falar, ele está sendo trabalhado. Eu posso entrar com uma informação que para mim é banal, que não faz diferença para mim, mas que quando chega no telhado do outro faz um rombo enorme, e muitas das vezes é tarde demais, assim como você falou anteriormente. Às vezes eu vou pedir desculpa, mas já não é mais uma coisa palatável, né? Não dá mais para já não vai rodar. E aí, finalizando aí, André, essa questão da comunicação, o que você... E a gente também vive um momento que a gente não tem mais liberdade de falar um monte de coisas, mesmo que elas sejam certas. Por exemplo, tem coisas que eu acompanho Divaldo desde que eu me tornei espírita, eu acompanho as palestras de Divaldo que eram em fita cassete. Ainda. Eu assistia, era uma dificuldade para arrumar aquelas fitas cassete, gravada a palestra dele, e eu assistia, eu tenho mania de assistir 1000 vezes a mesma coisa, e assistia, e eu encontrei uma palestra dele, na realidade foi uma participação dele no programa, sobre um tema aí que hoje em dia é polêmico, na época não era, e hoje em dia é polêmico, tão interessante, mas eu não posto. Eu não posto porque eu vou postar o que Divaldo falou, que já era, né, a mensagem dos espíritos há 40 anos atrás, 40 anos depois, eu não posso postar. Ou não devo. Né? Acho que não é prudente. E aí eu seguro, guardo ali a informação, né, que veio dos espíritos, e eu prefiro não colocar para não correr risco de não ter um problema. Por quê isso? Porque pode ter as pessoas que podem falar assim, eu não concordo com o Divaldo. Problema nenhum. Principalmente se não forem espíritas, né?
E tem muitas pessoas que vão dizer que ele é um monstro do Lago Ness, entendeu? E aí traz um problema que não precisa, né, a gente trazer. Mas, assim, esse tipo de cuidado a gente precisa ter muito, né? A gente está falando assim, porque assim, o que eu desejo para o André tem que ser o que eu quero que o André deseje para mim. Então, assim, o cuidado que eu quero que tenha para mim, eu já falei isso, volto agora para finalizar, é o cuidado que eu tenho que ter com as pessoas. Se o André coloca alguma coisa que eu não concordo, não quer dizer que ele esteja errado. Quer dizer que eu não concordo. Pode até ser que ele esteja errado, né? Mas aí eu vou buscar a informação. A informação, o André está 50% certo, 50% errado, ou ele está totalmente certo, eu que estava errado, engulo o orgulho e aprendi, né? Mas enquanto a gente não tiver, né, essa calma de ouvir o outro, né, de uma maneira que seja sem vontade de brigar, né, sem a intolerância, né, que sempre foi muito habitual e continua, né, atual, se a gente não cortar essa intolerância, né, a gente vai ficar estacionado. Então, assim, eu preciso ser tolerante. Mesmo que eu esteja errado, né, Tony? Ninguém tem o direito de me agredir. Esse é o grande mote, né? Por mais que fulano esteja errado, ou eu tento convencê-lo na boa, né, digamos assim, ou eu deixo que ele viva a vida dele de acordo com o que ele acredita. Eu não posso agredi-lo, isso eu não posso. Isso de jeito nenhum. E nem precisa entrar numa briga. Assim, a gente briga por time de futebol, se o gol for roubado, se o gol não for roubado, sabe? Isso aí vale, pode ser, é divertido. Depois todo mundo se abraça, né? Agora, uma conversa, a gente joga um monte de temas diferentes. Todo mundo vai ter que concordar, tá errado. Não. Se todo mundo concordar, é todo mundo falso. Né? Se todo mundo concordar, todo mundo Quem foi que disse que toda unanimidade é burra? Alguém falou, algum desses famosos. O dramaturgo mais famoso nosso aí. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Depois a gente lembra. Esse negócio de estar lembrando. Eu lembro das frases, mas não lembro do santo. A unanimidade é burra. Oh, meu Deus do céu. Saco isso, né? Esse negócio de a gente esquecer o nome das pessoas, né? É muita informação na cachola, o HD fica cheio. Tony, a gente chegou no final, né? Está até passando aqui um pouquinho. Queria agradecer a todo mundo que participou,